Olá pessoal, todos recebam meu bom dia, né? Que todos estejam bem, com saúde, com paz. Isso é o que importa, né? Vamos para praticamente o último conteúdo de introdução à profissão, né? Que vamos falar sobre o código de ética dos profissionais da enfermagem. A gente vai ver o máximo possível de conteúdo porque ele é muito extenso. Com certeza precisaria de uma outra aula e se faltar, com certeza vai precisar de outra aula. Eu vou complementar quando a gente iniciar em agosto o código de ética, tá certo? Porque ele vocês têm que ver por inteiro, pelo menos os principais pontos que são cabíveis ao conhecimento de vocês e que vocês vão precisar saberem para exercer a profissão de forma ética, certo? Portanto, nós vamos começar agora falando mais sobre ética, né? A palavra ética, ela vem do grego ethos, né, que significa modo de ser. O modo de ser de cada pessoa, de cada comunidade, de cada região, né? E a moral, ela tem sua origem no latim, que vem de morale, significando costumes e valores, né, que cada indivíduo tem ao longo da sua vida, ao longo da sua história, tá certo? Um conceito mais ampliado, vamos falar aqui primeiro sobre moral, que é o conjunto de normas e regras baseado nos costumes e tradições de cada sociedade. Nós, enquanto fase de criança, nós não temos noção ainda, consciência plena, do que seria a ética e a moral, principalmente a ética, né? Porque ao longo do nosso dia que vamos vivenciando, as nossas comunidades, nossa população, algumas regiões, por exemplo, Nordeste, a cultura nordestina é diferente da cultura lá da região Sudeste, né? Diferente da região Centro-Oeste, região Norte e assim por diante. Cada região dessa tem seus próprios costumes e suas próprias tradições. E esse significado dessas tradições e desses costumes que as pessoas adquirem ao longo de suas vidas é o que vai determinar os seus aspectos morais perante cada sociedade, né? Logicamente, porque isso acontece em um determinado tempo, né? Ou seja, o que hoje é um costume para a gente, amanhã pode não ser mais, ou um costume que não existia agora está acontecendo, né? E ao longo do tempo é que a gente vai conhecendo de fato, né? E entendendo alguns costumes. A gente tem muito atribuído o costume do bem e do mal, do certo, do errado, né? A gente tem muitos dogmas de igreja, seja ela de qual for a sua origem, mas cada um tem seus princípios, tem seus costumes, né, religiosos, espirituais e culturais também, principalmente os aspectos culturais, né? A gente acaba aprendendo ao longo dos nossos anos de vida a questão moral. Você, enquanto criança, seu pai e sua mãe falam para você o que é certo. Olha, meu filho, não faça isso, porque isso aqui é errado. Tenha cuidado ao ultrapassar uma rua, para o carro não lhe acidentar, né? Respeite as pessoas, respeite os mais velhos, porque as pessoas mais velhas elas têm tem que ter o respeito porque ela tem mais experiência, né? Já adquiriu muito conhecimento sobre a vida, e a gente sabe que é errado a pessoa não respeitar os idosos, né? Ajudar os idosos, né? Ao atravessar uma rua, enfim, não roubar, não tirar o que é alheio, né? E aí a gente vê essa diferença bem claramente entre moral e ética nessa questão do roubo. Os princípios morais em relação ao roubo é realmente a questão de você roubar, de ser ladrão ou não. A sociedade já taxou,
né, através dos aspectos morais, que a pessoa que suga o que não é dele, ele é ladrão, né? No aspecto dos princípios éticos, esse mesmo fato, a ética diz que, primeiro, eu sei que não é correto você pegar, adquirir algo que não é seu. Ela não taxa como ladrão ou um trapaça, alguma coisa do tipo. Ela diz que você sabe que você não pode adquirir alguma coisa que não é sua, de direito. Dentro do aspecto legal, aí a ética ela entra de forma de lei, né? O cara que comete roubo, furto, ele vai ser punido porque não é correto fazer isso. Portanto, a ética ela impõe, quando a gente fala aí na ética de maneira mais concreta, ela impõe as regras, leis, normas, né? E aí, o dia a dia daquela pessoa, se ela vai seguir ou não os princípios éticos, vai ser determinado pelos aspectos morais dela, né? Ela sabe que roubar é alguma coisa errada, e aí ela vai ter que se comportar de forma correta. E o estudo desse comportamento, né, dessas normas, dessas regras estabelecidas para cada comunidade, a gente dá o nome de moral, né? E segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Por exemplo, a questão da igreja, né? A própria igreja ela tem seus dogmas, tem suas regras, né? E que se você não cumprir é algo que você pode ser taxado como pecador, por exemplo, né? Portanto, esse conjunto, né, de aspectos aí que são adquiridos ao longo da nossa vivência humana, a sociedade ela vai determinando, né, o que é moral, o que é correto, o que é certo e o que não é, o que é bom, o que é ruim, né? E a nossa vivência enquanto seres humanos, praticando, né, esses preceitos morais, vai determinar o seu comportamento, vai determinar o seu ser ético, que é o que a gente vai saber agora. E o que é ética, né? É o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Ela serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social. Embora não possa ser confundido com leis, está relacionado ao conceito de justiça social, sim, né? Origina do grego ethos, né, que quer dizer bons costumes, costume superior, portador de caráter. A ética, né, ela já pega tudo isso que nós falamos de moral há pouco, ela pega esses valores, esses princípios morais que é estabelecido a cada sociedade e agrega os princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Portanto, hoje a gente sabe esclarecidamente que os princípios de conduta humana, por exemplo, você está na fila do banco e você sabe que é proibido furar a fila se você não for uma pessoa com deficiência, não for uma gestante, né, não for uma pessoa idosa, e você fura aquela fila, você não está tendo uma conduta ética. Você está sendo antiético. Porque não é correto furar fila, né? A ética diz que não é correta. É uma conduta humana errônea, né? Governantes que usam do poder público para agarrear benefícios próprios. Ele está sendo, essa conduta dele, humana, de tirar da boca do povo e colocar para os cofres dele, é uma conduta antiética. E isso
O que explica ele cometer isso, esse ato de improbidade, é os seus aspectos morais. A prática, a moral. A ética, ela fica mais voltada à questão da ciência, a questão do conhecimento científico, né? A ética, ela faz, ela acontece, o comportamento na prática. O cara vai lá e faz e pronto. Já a ética, ela vai estudar se aquilo que o cara fez, aquele comportamento moral ou imoral que ele tomou, se é positivo ou não, mediante os fatos da situação. Entenderam, minha gente? Portanto, embora ela não é confundida com leis, mas a ética, ela tem esse papel de justiça social, né? As leis, as legislações, por exemplo, nosso código de ética de enfermagem, né? Vamos ter a ética profissional. A ética profissional é a ética que norteia os princípios de cada profissão. A nossa é o código de ética de enfermagem. Para nós sermos enfermeiros ou técnicos de enfermagem, nós precisamos seguirmos o nosso código de ética de cabo a rabo. Porque ele é quem diz o que devemos fazer durante nossa profissão, o que não devemos fazermos, o que é proibido fazer. E se é proibido fazer, e se você fez errado, você vai ter que ter punições para você se ajustar dentro da sua conduta que você fez. Que nós vamos fazer daqui a pouco, conhecendo o código de ética de enfermagem. Por isso que eu estou arrodeando. Mas é sim, a ética, ela é essa coisa mais científica, ela é mais ciência, ela é mais... tem uma regularização mais baseada em fatos e evidências. Já a moral não. São costumes e valores que são adquiridos ao longo de um determinado tempo, guiado por determinados segmentos sociais, né? Como os princípios religiosos, como eu falei, os princípios culturais, né? Familiares, enfim. Né? Ele é mais na prática, a moral, e a ética é mais na teoria, ela é mais fundamentada na parte científica. E isso, o objetivo dela é buscar equilíbrio, né? O bom funcionamento entre as sociedades. Imagina um mundo sem ética, a nossa sociedade sem ética, né? Era muito complicado. É muito complicado porque as pessoas não iam respeitar, não iam temer, não iam... Por exemplo, você tem a segurança do trânsito. As pessoas respeitaram os sinais, usar o capacete, colocar o cinto de segurança, né? Colocar o carrinho do bebê quando for... Desculpa, pessoal. Quando você for viajar, para ter segurança para ele. Quer dizer, esses conjuntos de regras aí estabelecidas são fundamentadas em leis, né? E que são eticamente corretas para evitar desastres, mortes, injustiças no trânsito, né? Agora, a execução do cidadão motorista desses princípios das leis do trânsito, o comportamento dele vai ser mediado, baseado nos princípios morais que ele tem, que ele desenvolveu ao longo do tempo. Se ele achar que pode andar sem capacete, que isso é uma besteira, que não acontece morte nem nada, ele está sendo, né, imoral, né? Ele não está sendo moralista, né, nesse ponto de vista. E a conduta dele vai ser andar sem capacete, sem cinto, né? Até que venha um agente de trânsito durante a fiscalização e o taxe, né? O prenda se tiver alcoolizado, enfim. Essa prática aí é mais voltada para os princípios morais. E a ética, ela fica mais relacionada, né, aos estudos. Por que é que ela está sendo... por que é que o motorista ele não está usando cinto? Onde é que está dizendo que o cinto é obrigatório? Aí você vai explicando aquela conduta, por que aquela conduta de fato existe. Aquela regra, aquela norma existe. Certo, minha gente? E já a ética profissional, né, nós falamos da ética da vida há pouco.
Vamos falar agora da ética profissional, a da nossa profissão, ou a profissão de qualquer cidadão que ele fez aquele curso e conseguiu mérito ao passar. Ética profissional é um conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam sua conduta. Portanto, o conjunto de normas técnicas, éticas, que é estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, aprovado em lei pelo Código de Ética de Enfermagem, eles nos conduzem a ter uma consciência sobre a nossa profissão. Como eu falei, algo que nós devemos fazer ou não fazermos durante a nossa conduta profissional. Certo? É a ética da profissão. Ela que vai dar consciência a nós sobre o que devemos ou não fazer durante o exercício da enfermagem. O objetivo da ética é determinar o que é bom, tanto para o indivíduo como para a sociedade como um todo. Ela é muito generalizada, a questão ética, né? Ela quer saber o que é, ela quer que a sociedade viva, né? Ela se relacione, né? Ela se interaja dentro do princípio da bondade, da bonança, tá certo? Para que o indivíduo e a sociedade eles vivam em um todo. Isso é o que a gente espera com os princípios éticos. A tarefa da ética é procurar estabelecer as razões que justificam o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não tem nem o que explicar aqui, né, minha gente? E a ética profissional, para a gente fechar aqui, é uma reflexão sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão. Pronto. Após várias discussões, após aprovação em congresso, após debates, esse código de ética ele é feito, produzido, para nos nortearmos enquanto profissionais da enfermagem, para fazer sempre o que é certo, o que é bom, tanto para mim como para o coletivo. Para a gente diferenciar um pouco, porque vocês sabem, isso é normal. A gente pensa que é uma coisa só, ética e moral, né? A gente pensa, mas existe uma discrepância muito grande, um distanciamento muito grande entre ela no conceito, né? Apesar que a gente sabe que a ética ela é norteada pelos princípios morais, eles estão inteiramente interligados, mas são conceitos diferentes, têm objetivos diferentes, né? Por exemplo, a ética ela é permanente, a moral ela é temporal. Por que, professor, que a ética é permanente e a moral é temporal? Por exemplo, aqui no Brasil hoje é proibido o homem e a mulher ter vários casamentos, se casar com 2, 3 ao mesmo tempo. Lá na região dos muçulmanos, eles podem ter 2, 3 mulheres. Por isso que a moral ela vai variar muito entre populações, entre regiões, né? E isso aqui no Brasil hoje é proibido, mas amanhã ela pode vir a acontecer, né? Por exemplo, há vários anos atrás, muitos anos atrás, essa questão de colocar cinto de segurança, de capacete no trânsito, não existiam. E as pessoas andarem sem capacete, andarem de carro sem ter obrigação de ter carteira de trânsito, para eles era uma coisa normal, era uma coisa benéfica, porque ele ia fazer atender suas necessidades com o transporte e tal. Depois, hoje é proibido. Por isso que pode mudar muito, né? Mas a questão da segurança, de dirigir com responsabilidade, de preservar vidas no trânsito, de você ter cuidado para não se acidentar e ir a óbito, isso aí é o que a ética explica, que ela é permanente. Isso aí pode mudar a lei amanhã, pode mudar o comportamento amanhã, a conduta, mas esse princípio, ele é mantido, esse princípio ético, certo? Portanto, a ética ela é permanente. Por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos, ela é uma carta internacional, né? São princípios éticos internacionais, que tanto faz aqui no Brasil como lá no Japão, né? É uma coisa universal,
né? Mas a moral, porque ela é baseada nos costumes, nos valores, nas tradições de uma região, de uma cidade para outra muda, de uma cidade para outra muda, né? Imagine aqui no Brasil a cultura nordestina é muito diferente da cultura da região sul, né? Portanto, a ética ela tem princípios. Já a moral ela deve ser vista de acordo com as condutas específicas. Tá vendo? A ética ela já diz quais são os princípios que você tem que cumprir para o bom funcionamento social. Já a moral ela deve ser vista de acordo com as condutas específicas de cada indivíduo naquela sociedade, naquela cultura, naquela religião, na sua vivência pessoal, né? Ela é baseada nesse sentido. A ética ela é filosófica, porque ela busca conhecer o fundo, ela busca cutucar aquilo dali até no final e tenta provar com a ciência, com a parte científica, por isso que ela é filosófica. Já a moral ela é cultural, porque, como eu falei, ela é construída ao longo da sua vida de acordo com os costumes, os valores e as tradições que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né? A ética ela é mais teórica, como eu acabei de falar, né? Ela é mais fundamentada na ciência, na pesquisa e escrita, como por exemplo as leis, e a moral ela é mais na prática, né? Já que ela é o conjunto de práticas morais, elas determinam a ética em cada sociedade. Ter ética profissional é o indivíduo cumprir todas as atividades de sua profissão, segundo os princípios éticos e legais determinados pela sua federação de classe. No nosso caso, a nossa federação de classe é o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem. Para nós exercer ter ética profissional, nós devemos cumprir todas as atividades que são inerentes à nossa profissão, sempre seguindo os princípios éticos e legais determinados pelo Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem. Tá certo? Portanto, o nosso Código de Ética de Enfermagem ela foi estabelecido através da Resolução 311 de 2007. Ela foi atualizada, né? É a resolução mais antiga. Mas agora, em 2017, foi regulamentada novamente. Foi atualizada novamente. Portanto, agora nós temos a Resolução 564 de 2017. Vocês não podem esquecer essa resolução, porque cai muito em concurso. Qual é a resolução que determina o Código de Ética de Enfermagem? É a 311 de 2007 ou é a 564 de 2017? É a 564 de 2017. Tá certo? 564 de 2017 é o Código de Ética de Enfermagem aqui no Brasil. Tá certo? Se você fura fila, se você suborna guarda de trânsito quando é pego na blitz, se você troca seu voto por favores, se você tira vantagem dos outros por se achar mais esperto, se você recebe um troco a mais e não devolve, se você para tudo na vida dá um jeitinho, você em nada difere dos políticos corruptos desse país. Eles são apenas um reflexo seu. Aqui mostra, né, um comportamento antiético, baseado nos princípios imorais que não são positivos para uma sociedade. E vamos falar agora especificamente do nosso Código de Ética de Enfermagem brasileiro. Eu vou parar aqui nesse primeiro momento para não ficar cansativo para vocês e já volto com a nossa segunda parte falando estreitamente, especificamente de cada princípios que norteiam o Código de Ética de Enfermagem. Vou tomar uma aguinha e a gente volta já já.